Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto, sim, o nosso culto online da Igreja Metodista em Itaberaba. Você que está aí com a sua família, seja muito abençoado. Você que está aí sozinho, também seja muito abençoado e amado por todos nós. Sejam todos bem-vindos a esse momento. Aproveita, antes de tudo, para o que você está fazendo aí. Dá o like agora no vídeo, isso porque dessa maneira o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e que ele é importante para outras pessoas. Então o YouTube vai indicar ele para outras pessoas que estão procurando uma mensagem legal, uma mensagem de Deus para a vida delas. Aproveita, já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, porque quem sabe tem uma pessoa hoje esperando para poder ouvir essa palavra de Deus. Você é novo, é nova aqui? É a sua primeira, segunda vez? Então faz um favorzinho, vai aí no chat, tem um link aí onde você vai clicar nesse link e vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone. Por quê? Porque a gente quer te conhecer. Não é porque a gente está no meio virtual que a gente não se preocupa com você. Então seja muito bem-vindo e se sinta parte dessa grande família que é a família da Igreja Metodista em Itaberaba. Como você pode contribuir? Você pode continuar expressando seu louvor e gratidão a Deus através dos dízimos e ofertas. Só que agora é de uma forma diferente. É sempre por depósito bancário na conta da nossa igreja. Você pode também depositar o valor da oferta junto com o seu dízimo. Nossa igreja tem tido o privilégio de ajudar as pessoas nesse momento difícil que estamos vivendo. Para isso, contamos com a sua contribuição. Você pode nos ajudar com recursos financeiros, alimentos não perecíveis e roupas em bom estado de uso. Nós estaremos recebendo essas doações na igreja na quinta-feira, das 9 ao meio-dia e às sextas, das 14 às 17. Fique ligado nas nossas redes sociais. E agora, como a nossa programação é 100% online, é muito importante que você fique por dentro. E não deixe de acessar o nosso Facebook e o nosso Instagram, porque tem sempre novidade por lá. Então anota aí a nossa programação semanal. Escola de Cura d'Alma, sexta-feira, 8 horas, ao vivo pelo Zoom. Escola Dominical, domingo, às 10 horas, ao vivo pelo Facebook. Escolas especiais para pré-adolescentes e juvenis, 11 horas. Nosso culto online, domingo, 19 horas, ao vivo, aqui pelo YouTube. Entre um pouco antes, às 6 horas, que nós teremos salas especiais para as crianças. Se você quiser participar de alguma das nossas programações especiais semanais, nós teremos um link aqui no chat que você pode preencher com suas informações. E aí, anotou tudo direitinho? Não perdeu nenhuma das informações, nenhum dos recadinhos? Então, não esquece, hein? Dá o like, que eu tô vendo que você ainda não deu like, hein? Dá o like, ativa o sininho se você for inscrito e ainda não fez isso, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E se você não é inscrito ainda, se inscreva para você não perder mais nenhum culto e nenhuma atividade nossa. Então, bora lá pro culto? Que nesse momento você possa se entregar a Ele, em nome de Jesus, que você possa se sentir abraçado por Ele. Em nome de Jesus, se sinta abraçado por Deus nesse momento, amém? Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me. Toca-me, toca-me, ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus,
Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca, toca, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Amém. Graça e paz, irmã, irmão, que bom que estamos juntos em mais um culto, mais um tempo de celebração, de adoração ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo a mais um culto online da nossa igreja. E nessa noite, um culto muito especial, que alegra muito o nosso coração, porque temos a oportunidade de agradecer, de louvar a Deus por 30 anos de vida e missão do nosso coral aqui em Itaberaba. Um coral que nós amamos tanto, um coral tão especial na caminhada, na vida desta comunidade. Expressão de adoração, de louvor, que tem sido aí anunciado e proclamado há 30 anos na caminhada da nossa igreja. Deus seja louvado por cada coralista, por cada homem e mulher, cada servo de Deus que tem colocado os seus dons à disposição do Senhor através do louvor e da adoração. E nós vamos ler um texto que é exatamente o texto bíblico, né, que nos inspira, que embasa toda essa celebração, esse tempo de comemoração do aniversário do nosso coral, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versículos 45 e 46, que dizem assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negociava e procurava boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Glória a Deus por essa palavra, porque nós estamos celebrando 30 anos de coral, portanto, bodas de pérola. E a palavra de Deus nos traz exatamente essa metáfora do valor do reino de Deus, né? A pessoa que encontra uma pérola preciosa e a vende, né? Reconhecendo exatamente o valor do reino de Deus na vida do povo, na vida da igreja, e assim nós queremos celebrar nesta noite, reconhecendo que o reino de Deus é precioso, assim como é o nosso coral para o Senhor. Nessa noite nós estamos gravando, todo o nosso culto será gravado, portanto você também pode mandar os seus pedidos de oração, mas ao final do culto nós não teremos como ler cada um dos motivos de oração, mas nós vamos colocar todos esses motivos diante do Senhor de uma forma geral no final do nosso culto. Tá bom? Deus te abençoe, aproveite esse tempo de celebração, de adoração, vamos louvar e vamos adorar o nosso Deus junto com o nosso coral. Amados irmãos, irmãs queridos da Igreja de Itaberaba, eu quero dizer que é um prazer enorme estar falando com vocês e dizer também que diante de todos as experiências maravilhosas que eu passei nessa igreja, sem dúvida nenhuma, participar do coral foi a melhor. Um grupo coeso, um
grupo alegre, um grupo afinado, com uma regente maravilhosa. Eu creio que eu não vou ter oportunidade de ter outro coral tão bom quanto esse. Mas eu parabenizo cada um de vocês, a minha regente preferida, e cada irmão que me fez rir, que compartilhou durante os ensaios de alegrias, de tristezas, de pessoas amadas que juntos compartilhamos de cantatas, de hinos maravilhosos e sentindo a presença dos anjos no momento que cantávamos. Deus abençoe a cada um e que continuem firmes e fortes no louvor do Senhor. Amém. Servi ao Senhor com alegria e apresentar-vos diante dele com cântico. Salmo 100, versículo 2. Nos despedíamos após o ensaio recitando esse versículo, que foi sugerido pela nossa tão querida Dona Herodias. Hoje, nós iniciamos dizendo que servimos ao Senhor com alegria e apresentamos o nosso coração em forma de cântico. 30 anos do Coral da Metodista em Itaberaba. Destes 30 anos, quantos anos vocês têm no Coral de Itaberaba? Eu, 30 anos. Eu mais, porque foi antes de... Porque os 30 anos começam na época que o Edson e a Zéu iniciaram. Eu estou desde 75. Que eram quais regentes? A Dona Nelly, Silva, né? E depois eu. Então eu fiquei até de 75 a 84, somente eu. Então essa foto foi de uma cantata de Natal. Eu tinha 16 anos, isso foi em 74, Natal. Dona Nelly, a Nelizinha, a Dona Nelly era a regente. A igreja era lá embaixo ainda. A igreja era no salão, onde é o salão social. E eu estava regendo, então eu tive que aprender com 16 anos. Eu fui na igreja metodista da Lapa aprender com o pastor. Aí depois eu fiz um curso na igreja batista e nós fomos seguindo com o coral assim. Aí já tinha sido a inauguração da igreja, o templo em cima. E o coral nós tínhamos um cantinho do coral, né? E a Zéu tá aqui embaixo. Junto com a Doroti, eu regi o coral até 1984, que eu casei. E aí eu fui para a igreja metodista de Jardim Elisa Maria. Uma coisa interessante que nós fazíamos todos os natais é irmos até o centro da cidade. Então a igreja toda ia, e além da nossa igreja, ia também a igreja metodista em Vila Penteado, Morro Grande, e nós cantávamos músicas de Natal. E as crianças iam distribuindo folhetos e o pessoal ia seguindo a gente. As crianças eram a Zéu, Doroti e companhia. Aqui já é um pouco mais pra frente já, depois da retomada, vamos dizer assim, né? Que foi em 1990. Aqui o Edson que estava regendo e aqui nós estávamos na inauguração do templo da igreja de Itapeva. Aqui já é na nossa igreja, ó, a gente ensaiando para o Natal. E aqui a gente estava... Era outro Natal, já era outro ano e o Pimpa que estava tocando. A gente tinha mais a música ao vivo, o acompanhamento ao vivo. E o início, nós não tínhamos acompanhamento. Nós fazíamos as músicas todas à capela. E aqui era uma cantata de Natal, que as crianças participaram no final. Ó, aqui tem o Du, que hoje que canta no coral. Desde pequenininho já participava. A Aline tá aqui, ó, no cantinho. Oi, neném. No caso da Beth, é que assim, a Beth tem uma história anterior, né? E quando a gente fala de 30 anos, é quando a gente retomou. Foi um desafio, porque a ideia não foi minha, a ideia foi do Edson, do pastor Edson. Ele falou assim, Zé, vamos juntar um pessoal pra gente cantar umas músicas de Natal. Aí eu falei, tá bom, vamos. E aí nós chamamos as pessoas e o pessoal veio. E aí nós ensaiamos 4 músicas. Isso foi em dezembro, aliás, um pouquinho antes, né, de dezembro, de 1990. E foi sucesso, né? Aí o pessoal não quis parar mais.
Porque assim, as coisas mudaram bastante, né? Antes o coral ele era um pouco mais tradicional, ele era acompanhado com teclado ou com piano. E eu acho que a gente já pegou numa coisa assim diferenciada. A gente já começou a pegar outro estilo de música, a gente já começou a ter outros tipos de acompanhamento, aí com o passar do tempo a gente começou a ensaiar com playback, aí tinha aquela orquestração, né, mais elaborada, mais bonita. Foi integrando outras situações, por exemplo, porque quando a gente fazia cantata, era aquela cantata com narração, né? Sempre aquela coisa assim, um pouco... Modelo, né? Que era um modelo da época, então assim, mas era aquela coisa mais estática, né? Paz na terra aos homens bons, tal mensagem proclamai, amém. Dai glória a Deus nas alturas, dai glória a Deus nas alturas. Com o passar do tempo, a gente foi agregando o teatro, por exemplo. A gente tem a ideia, a Beth, né? Quando eu retornei à igreja, né, aqui, já tinha essa questão do teatro. Tinha, mas não era um ministério. O coral aqui de Itaberaba tem um diferencial. Não que seja a melhor coisa do mundo, mas as pessoas, elas estão assim, tem uma comunhão. E aí você faz a proposta, o pessoal compra a ideia e as coisas vão acontecendo.
A nossa igreja tem essa coisa artística, né? A gente precisa do pessoal do som, pessoal da dança, iluminação, músicas ao vivo, o pessoal tocando junto com a gente, né? Eu tenho uma foto aqui do pessoal no Alto de Natal. Sacerdote, compareça e me diga com certeza se o Messias vai nascer, para que eu possa adorá-lo e lhe fazer, o meu bem-querer. Olhem pra nós, seu rei! Estamos prestes em conhecer. O reizinho vai nascer, logo vai aparecer. Tá coxado, tá perreado, tá bestalhado. Grita não, Deus vai lhe ver. Sim, senhor, é o que vamos constatar. Nosso rei já tem coroa, que ele fez de amor. Lá de tudo faz favor. Siga o rei, vamos lá. O coral ele consegue integrar. É um desafio, né, e foi nós cantarmos lá mesmo, porque isso existia há muitos anos atrás. Na praça fez a comunidade se mexer, porque as pessoas não se conversavam, os vizinhos não tinham, nem a gente tinha muitos, não era tão chegado com os vizinhos, mas a praça fez isso. Isso para mim foi um grande desafio que o coral participou, que o pessoal tocou. Para mim, o grande desafio é manter as pessoas. É o coral continuar sendo um atrativo, entre aspas, para as pessoas durante tanto tempo. Então, assim, a gente tem hoje uma base firme no coral, pessoas que estão desde lá, de 30 anos atrás.
né? Então, assim, muitas pessoas chegaram, muitas pessoas ficaram, outras não ficaram, outras se integraram em outros grupos, né? Mas o coral, ele sempre foi porta de entrada. O importante é que outras pessoas possam estar vindo, renovando esse grupo. Isso é muito importante. Então não adianta falar, é muito chato essa coisa de ensaio. Não é fácil mesmo, porque a gente tem muita atividade, todo mundo tem. Mas veja só, essa pandemia nos mostrou que é possível fazer de outras formas. Podemos ensaiar, podemos ter outras pessoas, fazer de outra forma. Então eu já estou aqui com umas ideias. Ai, Jesus. Assim, o nosso ensaio, ele é divertido, né? Então, uma coisa que eu lembro, que a gente riu muito, a gente estava ensaiando o tenor, uma música da cantata do Rei dos Reis, que fala assim, os pecadores veio ele aqui salvar, né? E aí eles começaram a cantar, os pescadores veio ele aqui salvar. E eu, gente, é pecadores. Não são pescadores. E a gente riu tanto que a gente parou por ali, chega, né? Quando a gente tá aprendendo a música, a gente atravessa, a gente pega o tom errado, a gente não entende, a gente se perde, a gente troca a letra. Sim, o Zé e o Dinda. E eles conseguem rimar ainda, né? Eles erram, depois e rimam. Eles erram e acertam. Não sei o que eles fazem, mas eles são mestres de fazer isso mesmo. E uma vez, eu tava ensaiando um teatro junto com o coral, né? E eu fui indo pra trás. Fui indo pra trás e o pessoal não obedecia. Eu fui indo pra trás. Quando eu vi, eu já tinha caído por trás do retorno. Eu caí por trás do retorno, caí. Ela fez assim, ó, com as pernas pra cima. Eu caí. Mas aí já era mesmo. Esses episódios eu nunca mais esqueci. A gente está ensaiando uma voz, por exemplo. A outra voz está lá no banco esperando e está conversando. E a gente chama atenção, o pessoal fala mais baixo, tal, não sei o quê. Mas às vezes está contando um problema, às vezes está compartilhando alguma situação, às vezes está pedindo ajuda para alguma coisa. Então, assim, é um momento também de comunhão das pessoas, né? Então, assim, o nosso ensaio não é aquela coisa maçante que fica todo mundo ali, né? Então, assim, existem também esses momentos que as pessoas conversam e criam laços, né, de amizade e que acaba, com o tempo, sendo uma família. Se fosse como tem vários corais profissionais, tem muitas regras, tá certo que tem regras. E se a pessoa não vai um dia, o outro dia, ela é cortada. Ali ninguém sabe por que ela não foi. Nós lá não, nós oramos pelas questões. Ninguém tira ninguém. A gente quer acolher. Por isso que é família, né? Porque se fosse falar assim, mas tem que fazer o melhor, mas nós vamos fazer o melhor sim. Só que nós vamos fazer de acordo com o que a gente tem. Nós somos igreja. Por que não buscarmos a perfeição, mas também tratarmos as pessoas, né, como pessoas irmãos?
Para mim o coral é chamado, né? Então assim, agora eu vou me emocionar. Eu não entendia que era isso. Eu resisti muito para assumir o coral porque, primeiro, que eu não entendia como chamado, e depois porque eu me senti incapaz. Eu nunca fiz um curso de regência, eu nunca fiz. Eu estudei o piano, então assim, eu sei ler partitura, né? Tenho uma boa leitura de partitura, mas curso de regência eu nunca fiz. Então o que eu aprendi foi com o Edson, ele que me ensinou. E ele falou pra mim, você consegue, você consegue. E eu falava, eu não consigo, eu não consigo. Ele falou assim, e você vai deixar esse pessoal todo na mão? Como é que vai fazer? Não pode. Né? O coral é importante hoje pra igreja e tal. Eu fiquei num conflito muito grande, muito grande. Mas aí eu decidi assumir no começo mais pra não deixar se perder aquilo que já tinha acontecido. Mas depois eu fui entendendo que é o chamado mesmo, né? É uma questão de ministério. É o que eu gosto de fazer e é o que eu sinto que Deus me chamou para fazer. Hoje eu tenho muita clareza com isso e faço com muito amor. Eu penso também que é um chamado e é uma missão. Porque quando Deus nos chama, Ele nos dá uma missão com propósito. E se esse propósito for aquilo que a gente abriu o coração, mas você vai e não tem ninguém que faça te derrubar, ninguém que faça interromper o que Deus quer. Porque quando a gente faz com amor, é o que a Célia está falando, a coisa vem de um jeito que não tem obstáculo, né? Então, e pensar que no começo do ano a gente fez um monte de plano. Música nova, o tema era em cima de uma música nova, né, Zé? A gente fez tudo em cima de coisas que a gente já tinha ensaiado, né, Zé? Tudo. Teatro estava ensaiando, estava tudo assim. Mas não é, Deus não queria dessa forma. A gente mudou o plano de acordo com aquilo que Deus colocou. Então, quando a gente pensou em pegar o Cordeiro de Deus e colocar na boca do coral, gente, para quem está no ministério há muitos anos, sabe a dificuldade de pegar de uma hora para outra, o sofrimento, eu também sinto. Então isso a gente teve que, assim, mesmo chorando, vamos lá, vamos embora. Possa abençoar muito a vida de todos, né, que estão se dedicando, se comprometendo, né, com essa missão. E agradeço a Deus pela vida de cada um. As pessoas que não estão, que eram, que sentem no coração, podem estar junto de novo, a felicidade vai ser extrema. E ali, o coral, pessoas novas que vêm com novas ideias, novas estratégias, outros regentes que possam nos ajudar. Gente, nós estamos aqui, tem lugar para todo mundo. E Deus é muito bom, porque eu sei que Deus vai fazer maravilhas com essa pós-pandemia. Quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali, sozinho no silêncio. Jesus chegou e então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planando pelo mar. Foi ali,
no alto dos seus ombros, que eu aprendi, sou forte pra lutar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. No mundo aqui, a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou com Ele fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, andando pelo mar. Foi aí, no alto dos seus ombros, que eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, andando pelo mar. Foi aí, no alto dos seus ombros, que eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, caminhando pelo mar. Foi aí, no alto dos seus ombros, que eu aprendi, sou forte pra lutar. Eu aprendi, sou forte pra Glória a Deus por esse tempo de louvor, de adoração. Que bom podermos exaltar o nome do nosso Deus, um Deus que é um Deus de graça e de bondade. Você que ainda não compartilhou o link do nosso culto, faça isso, ainda dá tempo, compartilhe. Se você ainda não curtiu, também faça isso, né, para que a gente possa divulgar cada vez mais esse conteúdo e outras pessoas também possam receber essa palavra de esperança e poderem também conhecer a boa nova do Evangelho. Nessa noite nós temos a alegria de receber o pastor Edson César, pastor da Igreja Metodista em Vila Floresta, e ele foi pastor da nossa igreja aqui em Itaberaba na década de 80, e foi ele quem reiniciou o nosso coral, né? Nós tivemos 2 momentos do nosso coral aqui na nossa igreja. Esse segundo momento, que está completando 30 anos, foi iniciado exatamente no pastorado do pastor Edson, também contribuindo e ajudando na regência do nosso coral. E nós teremos então a alegria nessa noite de poder ouvir a palavra de Deus através da vida do pastor Edson. Deus te abençoe nesse tempo de palavra. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que alegria poder participar com vocês desse momento tão importante na vida da igreja, na vida do coral. O meu abraço muito carinhoso ao casal pastoral, à família pastoral, ao reverendo Tiago, à reverenda Laura, pessoas que conheci quando era pastor em Rude Ramos. Tiago ainda era não tinha nem nascido quando conheci o Tiago. E ele mudou muito,
mas muito, muito, muito o que ele era, porque naquela época ele era uma criança que não sorria para ninguém, não brincava com ninguém, não havia a menor simpatia. Hoje, esse garoto que a gente olha para ele, ele já está sorrindo sem saber porquê, né, Tiago? Pastora Laura também, conheci na época do meu pastorado lá em Rio de Ramos. Foi um momento assim muito gostoso, de muita amizade, de muito respeito. E então eu envio aqui também meu abraço a vocês, a família pastoral. E também trago aqui o abraço da minha igreja para vocês, né? Que também, na pessoa do pastor, festeja com vocês esse tempo. Na verdade, a gente está muito feliz porque o coral chegou a esse tempo de vida, né? 30 anos. Então, hoje é dia de festa. E dia de festa é dia de alegria. Então, reunimos os amigos, reunimos a comunidade, reunimos todos aqueles que se achegam, né, a esta igreja para juntos celebrarmos com gratidão esses 30 anos. A todos e todas, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Por ser um dia de muita alegria, muito de festa, de muita festa, por ser um dia especial, é que nós procuramos então seguir a orientação da igreja com relação ao jubileu de Pérola. E o texto mais significativo para esse momento está registrado em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versos 45 a 46. Esse texto ele é muito conhecido na vida da igreja, porque ele fala do reino de Deus. Jesus estava ensinando os seus discípulos os valores do reino de Deus. E ele diz assim, que o reino de Deus é comparado a um negociante que procurando pérolas preciosas. Encontrando uma pérola preciosa, de grande valor, foi e vendeu tudo, se desfez de tudo que tinha, de outras pérolas menores e de tudo mais, e diz que a comprou. Então nós vamos começar a entender da seguinte forma, que a maneira de Jesus ensinar era uma maneira inovadora para aquela época. Antigamente ia o mestre falando e o povo andando atrás, anotando tudo, bebendo tudo que se falava. Ele fez isso também, subiu lá na montanha e o povo estava lá firme ouvindo ele. Mas a parábola, o método que ele estava usando era novo. Ele pegava exemplos do cotidiano, exemplos da situação que os seus discípulos e seus ouvintes conheciam e comparava aquilo a algo que ele estava trazendo como um sentido novo de vida para aquela comunidade, assim como um sentido de vida para a gente hoje. Então Jesus está falando da preciosidade do reino de Deus. Essa parábola é muito simples, ela não é assim uma parábola complexa. Fala de pessoas. Uma pessoa ou de pessoas, esse negociante, nós podemos entender que são pessoas que estão procurando algo de muito valor. E procuram pérolas. Hoje talvez a pérola não tenha o mesmo valor como tinha naquela época, mas nesse caso é algo de muito valor simbólico, de desejo para a pessoa. Procura até encontrar. Quando encontra, faz de tudo para adquirir. E não somente isso, né? Dá tudo aquilo que foi significativo, representativo, aquilo que conseguiu acumular na sua vida para adquirir esse objeto
de maior desejo esse objeto que é sonho. Ou seja, uma pessoa que ansiava para encontrar uma preciosidade, ou seja, uma pérola que fosse maior do que todas as pérolas que ele possuía, de maior valor de todas as pérolas que possuía. E embora aquelas pérolas acumulassem a história como fruto do seu trabalho, conquistas, investimentos, negociações, ele queria algo maior e estava disposto a fazer uma escolha e fez a escolha segundo a parábola. Então, a parábola, nesse caso, representa tudo para ele. Tudo. Não é só uma parte, só o que eu gosto, só o que eu quero. Representa tudo. Como eu disse, é o sonho da vida dele. Você tem sonhos? Continua sonhando? Mesmo em meio à pandemia aí, toda essa confusão que está, a esse desgoverno que a gente está, você ainda consegue sonhar? Você tem essa esperança de que vai encontrar ainda coisa muito mais importante para a sua vida? Note essa palavra. Coisas mais importantes, coisas de maior objeto do seu interesse. A parábola está falando de uma pérola. Pérola é reino de Deus. Pérola é evangelho. Pérola, melhor dizendo, é Jesus. O homem, como eu já disse, representa pessoas. Pessoas que andam nessa busca por esse evangelho. E muitas pessoas estão nessa busca, especialmente nesta nova oportunidade que nós, igrejas, estamos recebendo como graça de Deus. Novas pessoas estão fazendo perguntas, novas pessoas estão incomodadas, novas pessoas estão querendo saber que rumo a sua vida terá. E é exatamente nesse meio que nós também precisamos fazer a nossa pergunta enquanto pessoas que abraçaram ou que supostamente abraçamos o Evangelho. O que de grande valor você abriria mão para adquirir esse algo maior ainda para a sua vida? E se você ainda não descobriu, é tempo de descobrir. Qual é o verdadeiro valor que você dá para a preciosidade do reino de Deus? Muitos não sabem. Muitos nem estão procurando ainda. Diria que talvez uma grande parte não está nem procurando ainda. Mas nós já dizemos que abraçamos. E essas duas questões são as fundamentais para quem quer viver no reino de Deus. Entrar no reino de Deus, transitar no reino de Deus, fazer algo dentro do reino de Deus. E esta é a comparação que Jesus está fazendo da preciosidade do reino e com relação a outros objetos que estão nos seduzindo, estão nos incomodando, estão tirando a nossa atenção ou estão querendo ser maior daquele que é Cristo. Há 30 anos o coral abriu o seu coração para o reino de Deus e, pelo que eu sei, nunca mais soltou. Que bacana, né? Que alegria. Que gratidão a Deus. Um ministério tão bonito, tão agradável, o que não quer dizer que tudo dentro dele foi agradável. São diversos momentos que tiveram que se esforçar muito para manter, para procurar, para comprar, para vender tudo que possuíam e manter
essa alegria do reino de Deus. Eu diria até que alguns completaram 30 anos de coral, não sei se todos, mas alguns completaram 30 anos de coral. E quando o coral começou, foi bom, foi um momento novo, foi numa circunstância muito propícia, muito adequada para a vida da igreja. Surgiram desafios. Quem toca, quem rege, quem faz o quê, ensaiar as vozes, e assim foi o coral se formando. E se tornou essa coisa boa, esse grupo bom de se ouvir, agradável, alegre, de pessoas com firmes personalidades. É assim que a gente encara o reino de Deus. O reino de Deus está cheio de pérolas menores formadas em Cristo Jesus. E investiu muito, e investe até os nossos dias. Mas, na verdade, agora chegou um desafio diferente. Nos 30 anos, na idade da sua maturidade, agora tem um novo normal que o coral precisa ir se adaptando. Esse é o desafio, não só para o coral, mas para a vida da igreja. O novo normal é a bênção de Deus que arrebenta as portas. O novo normal é a graça de Deus que arrebenta paredes, acaba com os muros para fazer o evangelho se expandir por todos os lugares. Nós pastores não temos mais, vamos dizer assim, o controle de onde chegam as nossas mensagens. Ela pode chegar aqui onde eu estou, como pode atravessar o mundo. Então todos nós, coral, igreja, pastores, comunidades, vamos ter que nos adaptar a esse novo normal que muitos estão pensando que virá ainda. Não, o novo normal já está acontecendo. O virtual, o digital, o não presencial, isso é o novo normal e que nós temos que aprender a fazer com que a igreja entenda e viva esse novo normal. E o que é esse novo normal? Outro dia eu recebi aqui uma linda mensagem do Carol cantando no novo normal. Já vi o pastor Tiago, já vi a pastora Laura, já vi o Fener, José Fener, tocando a sua linda guitarra. Novo normal. E para nós isso não deve causar muito espanto. Porque se nós olharmos a história de Jesus, Jesus também inovava muito no seu tempo. O seu tempo exigia uma comunicação para cada momento onde ele estava. Então, ele falava de dentro do barco para a multidão na praia. Ele ia para o deserto, ele ia para a montanha, mas em todos os lugares que ele falou, quer seja pelas ruas, pelas cidades, pelos vilarejos, pelos becos, ele tinha o conteúdo da sua mensagem. Ele era a pérola. O conteúdo da sua mensagem era a pérola. E não somente isso, não só falou desses lugares, como também ele fez todo um caminho onde a sua vida, onde todo o seu ministério pudesse resgatar pessoas. Isso é pérola. Isso é preciosidade. Hoje, nós temos que nos adaptar. Coral tem um novo desafio, um grande desafio. Nos 30 anos de idade você tem um desafio, que precisa ser com a mesma importância, com a mesma pegada, com a mesma coragem, com o mesmo objetivo de que sempre foi. E o melhor de tudo, não se desanimar. Porque esse novo normal vai fazer a gente repensar como vamos fazer para colocar o conteúdo, a preciosidade, a pérola em lugar visível para que aqueles e aquelas que desejarem possuí-la possam ter acesso.
vão ter o desafio de contar e cantar a história desse reino. Reino que oferece libertação. Reino que oferece salvação. Reino que vai alcançar lugares inimagináveis. Não só para mais a igreja local, mas para as pessoas do mundo inteiro. Veja que grande oportunidade Deus abriu para nós. Não mais para 15, 20, 100 pessoas, mas para centenas, milhares e, quiçá, milhões. Assim, estendeu Deus o seu reino para o coral e para todas as pessoas que encontraram Cristo Jesus. A voz e o carisma de vocês há de atravessar fronteiras. E essa é a graça que Deus abriu para nós exercermos o nosso ministério, exercermos o nosso chamado. Outras pessoas estão procurando essa pérola. Não só no Brasil, mas no mundo. E precisam encontrar esse Cristo, porque só nele há salvação. O reino de Deus já está presente entre nós. Diz: aonde está o reino de Deus, ali há esperança. Então, esse reino presente entre nós vai tornar possibilidade para que as pessoas possam voltar a sonhar e possam vislumbrar um tempo melhor. Essa é a nova e importante notícia que precisa ser cantada com todos os tons, com todas as vozes, com todos os sorrisos, com todos os semblantes que vocês conseguirem reunir. Parabéns, coral, coral do coração. Muito orgulho de vocês. Que Deus continue abençoando muito a liderança, cada naipe, cada um que passa pelo coral, outros que vão chegar. Que seja um tempo melhor. Que esse novo normal não seja uma dificuldade, mas seja um abrir de portas para novos horizontes. Deus abençoe a todos e todas. Amém. Glória a Deus por esse tempo de palavra, de ministração. Deus abençoe a sua vida, pastor Edson. Mais uma vez, quero aqui parabenizar os nossos coralistas, o nosso coral por esse tempo, por 30 anos servindo ao Senhor, louvando ao Senhor com tanta dedicação, tanto empenho. Que Deus continue a abençoar e renovar este dom maravilhoso que Ele concedeu à nossa igreja e a este coral. Nós vamos encerrar o nosso culto, teremos um momento final de oração, intercedendo por todos os pedidos que aí foram colocados e vamos também receber a bênção do Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse tempo de culto, de celebração. Obrigado pela Tua palavra que foi ministrada. Obrigado, Senhor, por cada hino, por cada cântico entoado pelo nosso coral. Através dos louvores nós podemos acessar a Tua presença, porque é isso que a Tua palavra nos diz. O Senhor habita em meio aos louvores. Obrigado, Senhor, pela vida da Beth, da Zé, do pastor Edson, que foi regente deste coral, por essas irmãs que estão à frente do trabalho do nosso coral, mas também te louvo, Senhor, de forma muito especial, pela vida de cada coralista, aqueles que participaram um dia do coral, aqueles que estão atuando ativamente hoje no coral. Obrigado pela vida de cada um deles e delas, pelo serviço, pela contribuição, pela dedicação e o amor à Tua obra, que se expressa também através da adoração, do louvor, através do canto coral. Queremos agora também colocar diante de Ti, Senhor, cada um dos pedidos, os motivos de oração que foram apresentados a Ti durante esse tempo de culto. Que o Senhor possa, Deus, ouvir e atender de acordo com a Tua vontade. Leva, Senhor, a Tua cura, a Tua paz, o Teu refrigério, o renovo do Teu Espírito a todos aqueles e aquelas que carecem da Tua graça e da Tua bondade. Que o Senhor possa nos abençoar
no final desta noite e no início dessa semana, que a Tua graça e a Tua bondade se renovem sobre as nossas vidas. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre sua vida, irmão e irmã, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Bom descanso para você. Nosso culto online chegou ao fim e nós esperamos a nossa programação semanal. Ore com a sua família, ore sozinho e nós esperamos que você tenha uma semana muito abençoada. Nós te esperamos semana que vem aqui no YouTube às 19 horas. Tenha uma ótima semana!